Vamos falar agora sobre os processos judiciais que foram parar nas páginas dos livros. Crimes que tiveram grande repercussão na mídia ganharam espaço nas prateleiras das livrarias. Nossa equipe foi conferir como é a construção desse tipo de obra e o seu impacto na sociedade. A reportagem é de Fernanda Miguez. A filha do casal deu a voz de comando. Vai, disse ela enquanto acendeu a luz que guiaria o caminho dos algozes de seus pais e desceu as escadas para não assistir à carnificina. Esse é um trecho da obra O Quinto Mandamento, de Ilana Casoy, que conta o assassinato do casal Richthofen em 2002, planejado pela própria filha. Um caso da justiça que foi parar nas páginas dos livros. Eu tento trazer para a linguagem que não é de processo, que não é a linguagem jurídica, que é uma linguagem muito difícil, de uma tribo muito especial. Né? Nós aqui de fora não conseguimos. Então eu trago para uma linguagem literária, mas sem mexer no conteúdo. O fascínio pelo ser humano é o que motiva a escritora a traduzir crimes para uma linguagem mais acessível. O ser humano que é arrolado, a vida dele é arrolada por uma situação jurídica. É isso que eu acho fascinante. O que acontece quando a vida de uma pessoa passa a ser um processo, um caso. Os bastidores de um crime, o comportamento de assassinos e o trabalho da polícia vão parar nas prateleiras das livrarias. Histórias reais contadas de uma maneira diferente. Muitos livros permitem que o leitor entenda melhor casos que tiveram grande repercussão na justiça. Acho que os meus livros têm muitas utilidades. Desde um lazer, num avião, que você vai pegar e ter um lazer de ler ali naquelas horas que você está sem fazer nada. Eu sei que ele é indicado em algumas universidades, eles usam, porque são casos, dali você pode tirar tantas coisas, tantas reflexões diferentes. A justiça é um retrato da sociedade, né? Então, nesse sentido, os livros que retratam esses episódios que são tratados pela justiça têm interesse para a população. Né? A população quer saber o que acontece, como aconteceu, de que forma, quais foram os trâmites, né? Quais foram as alegações, como é que se compõe essa estrutura de incriminar alguém, como é que se compõe essa estrutura de se defender. De um ponto de vista da gente pensar sobre esses crimes e ver um outro foco, né? Ter um outro ponto de vista, talvez seja interessante para ler, mais de uma perspectiva para compreensão, né, de algum desses eventos da sociedade. A literatura pode trazer outra perspectiva, né? E aí é interessante a gente ter acesso, né, a esse tipo de material. É uma coisa que está na mídia, né? E a gente quer saber mais profundamente sobre o assunto e tentar evitar esses crimes horrorosos, né, que chocaram o país. A gente tem que aprender com a sociedade, né? Eu acho que quanto mais informação você tem de conteúdo, você pode passar para os seus filhos, você pode falar sobre isso. Eu acho que são experiências de vida. Eu acho que é muito positivo que a sociedade tome conhecimento dessa intencionalidade de se apresentarem diversas versões sobre o mesmo fato, que não a versão científica, técnica, oficial, jurídica, etc. De acordo com a professora e crítica literária, a aproximação entre direito e literatura vem desde o século XIX. Quando os autores de romances policiais criavam histórias, muitas vezes baseadas em crimes reais, que eles tinham acesso a processos. É o caso, por exemplo, do Sherlock Holmes e outros tipos de detetives famosos. Para ela, existem também escritores que tentam reconstituir a história de quem se envolveu em um crime e há ainda uma outra categoria. Pessoas, não necessariamente escritores, que inconformados com versões oficiais ou da imprensa, ou dos advogados, ou de promotores dos crimes, resolvem escrever um livro
sobre a sua própria versão a respeito daquele crime. Uma outra diferenciação é feita em relação ao público dos livros sobre casos da justiça. Betânia divide esses leitores em 2 tipos. Um que está mais próximo da notícia efervescente do dia a dia, um pouco da exploração daquele comportamento ali que causou um desencadeamento na justiça, e um outro público, que é um público que é mais, que é uma reflexão mais acalentada, mais cuidadosa, mais criteriosa. É muito bom a gente saber exatamente o que aconteceu e saber várias versões, para a gente realmente ter uma opinião sobre o assunto. Assim, é muito difícil você ver as pessoas comentando sobre isso, mas você realmente não tem uma opinião. Seria bom para as pessoas realmente saberem o que estão falando, não só repetir o que ouvem por aí. Oferecer os elementos necessários para que o próprio leitor tire conclusões sobre um crime é o que faz Ilana Casoy. Eu acho que o que você deve fazer é estudar, apresentar o que eu me proponho, contar para você, ó, isso está no inquérito, isso está no processo, essa foi a condenação, isso é o que o assassino diz, isso, o que os laudos me mostram é isso. Você é inteligente, o meu leitor é muito inteligente, meus leitores leem sobre isso, eles têm condição de, com esse conjunto, que eu fui buscar cada parte num lugar, eles têm condição de sozinhos formar a sua própria opinião. Seguindo esses passos, a escritora acompanhou desde o início o caso da garota Isabela Nardoni, que morreu aos 5 anos depois de ser jogada pela janela do 6º andar de um prédio em 2008. São 2 anos de trabalho. Para eu poder escrever o júri, todo o meu objetivo era contar para o meu leitor o que é um júri. O que acontece num júri? Todo mundo queria assistir esse júri, tinha uma fila de senhas e pedidos para assistir esse júri desde quando o caso começou. E eu queria contar ao júri que era uma experiência nova para mim, tirar do papel um júri, ou tirar só da sala do tribunal e trazer para público. Não é só o traduzir, mas é como você vai fazer isso, com a verdade, com uma certa graça, para que aquilo não fique tão difícil de ler, e com certo cuidado. Cuidado, por exemplo, para preservar as fontes de informação usadas nos livros. Mas quando eu entrevisto, sim, eu peço a permissão do entrevistado e eu tenho tudo isso legalizado. Essa autorização é por escrito. Então não existe um caso que eu tenha publicado sem autorização do indivíduo quando ele me concedeu a entrevista. E o caso em si, o caso de homicídio, é público. Qualquer literatura leva a acréscimo cultural, informação. Acho que a gente tem que estar se informando para conhecer os diversos tipos de pessoas com as quais a gente está lidando. Toda essa produção tem uma contribuição importante. A primeira contribuição é demonstrar que o entendimento da justiça é construído historicamente. Então, o que hoje eu considero como justo, há séculos atrás pode ter sido considerado injusto. Então, a própria noção do que é justiça, em termos legais, ela vai variando ao longo do tempo.